Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez aqui nos reunimos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando o auxílio do alto para que a nossa irmã que fará uso da palavra, na tarde de hoje, possa receber a inspiração dos irmãos da pátria espiritual e que nós, todos aqui reunidos, possamos absorver ao máximo esses ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência ao estudo que a gente já iniciou. Já há coisa de umas 2 ou 3 semanas aí nesse capítulo do retorno à vida corporal, né? É a reencarnação. É a situação do espírito voltando para a Terra depois de ter passado pela perturbação da desencarnação, de ter despertado para suas inferioridades, porque só assim ele pode fazer escolha de provas. Como nós já falamos sobre isso, quando o espírito é muito inferior, ele é muito primitivo, ele não tem condições de fazer escolha de provas. Ele não consegue ainda saber o que é melhor para ele. Ele é muito primitivo. Então, ele é atraído para os planos materiais, ele vai fazendo experiências, ele vai tendo experiências nos planos materiais, vai errando, acertando, e ele vai então conseguindo desenvolver um pouquinho o seu livre-arbítrio, aí ele vai tendo poder de escolha. Então ele erra, acerta, não é porque nós sempre aprendemos com os nossos erros, e depois ele vai tendo mais condição de fazer uma escolha mais acertada para as suas encarnações. Então quando ele é muito primitivo, ele não fica numa erraticidade longa, porque não faz sentido. O que é uma erraticidade longa? É o tempo mais longo entre uma encarnação e outra. E por que não é vantajoso para um espírito primitivo fazer isso? Ficar numa erraticidade longa? Porque ele não sabe escolher, ele não entende ainda, ele não tem ainda o seu livre-arbítrio desenvolvido, porque seu conhecimento é pequeno. Então, que vantagem vai ter para ele se demorar nessa parte, nesse intervalo entre uma encarnação e outra? Nenhuma. E quando não há vantagens para a alma, as coisas não acontecem. Então o espírito que é muito pouco evoluído, ele vem mais rapidamente, ele reencarna mais rapidamente que um outro numa situação mediana. Porque esse, na situação mediana, ele já sabe escolher, ele já reconhece o próprio erro, ele já consegue fazer um balanço da vida que ele teve, o que ele acertou, o que ele errou. Então esse daí, é importante que ele fique na erraticidade o tempo suficiente para que ele possa compreender bem a vida que ele levou e a vida que ele vai escolher. E aí depois, então, ele reencarna. Mais ou menos dá para a gente concluir com o espírito superior. Um espírito bom, que não tem mais orgulho, vaidade, que já está acima, né, dessas inferioridades. Ele encarnaria rápido ou muito demoradamente, né? Quer dizer, se o primitivo tem que vir rápido, porque ele não entende nada ainda, não sabe escolher, o mediano precisa de um tempo para se refazer e entender que precisa se reajustar. O bom precisa de entender alguma coisa? Precisa de fazer algum balanço? Não, porque ele já saiu dessa fase de espírito inferior. Então o bom também, ele pode vir rapidamente para ele cumprir missões. Ele desencarna e reencarna rapidamente, que ele não precisa da erraticidade para lhe dar nenhum aprendizado em mundos de provação e expiação, porque ele já passou dessa fase. Ele não expia mais,
ele só prova. Ele não tem mais que resgatar erro, porque ele já sabe, ele já aprendeu. Então ele não precisa, ele não erra mais como nós aqui na Terra, né? Como a nossa situação mediana nos obriga muitas vezes a fazer coisas que a gente não gostaria, mas o orgulho, a vaidade, isso tudo é complicado na nossa vida. Então a gente comete muitos erros. Então o espírito superior, ele não comete esses erros que a gente comete. Então ele não precisa ficar muito tempo numa situação de erraticidade, a menos que ele esteja sendo útil nessa erraticidade para os outros espíritos. Porque nós que saímos da Terra, a gente numa situação de inferioridade como ainda nos encontramos, nós precisamos de aprender. A gente precisa de muito recurso de evangelização, muita coisa. E os espíritos trabalham nisso. Então um espírito bom, um espírito que já saiu da ordem da inferioridade, é trabalho dele nos ajudar. São anjos da guarda, são espíritos protetores e são chefes, digamos assim, entre aspas, né? Dirigem outros espíritos que nos auxiliam, que estão já no trabalho, na erraticidade. Então ele pode reencarnar e desencarnar com a maior facilidade, que ele não vai sofrer mais com os temores, com as coisas que a gente ainda sofre, porque a gente é ainda, né, presente aí nessa parte do espírito inferior, né, nessa escala do espírito inferior. Nós paramos na 332, na semana passada, quando falamos sobre a questão do espírito abreviar ou retardar o momento da sua reencarnação, né? Então a gente viu que ele pode tanto abreviar quanto ele pode retardar. Vai depender da intenção dele, do porquê que ele está fazendo isso, porque não vai ficar impune. Ele não pode fazer isso impunemente. Então ele vai ter que ter uma explicação muito boa, né, e convencer a consciência dele, a própria consciência, não são os outros, né? Porque nós vamos responder por aquilo que a nossa consciência vai nos acusar. Na 333, Kardec pergunta assim: se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, quer dizer, na erraticidade, não é? Liberto do corpo, e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? É interessante, eu tô rindo porque eu até comentei, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, que eu tenho uma pessoa muito próxima que ela falou: olha, me dá uma canseira só de saber que eu tenho que ficar indo e voltando. Eu não posso ficar lá, não, porque aqui eu não posso ficar, porque o corpo não permite, né? Nós temos aí, a matéria tem um ciclo, né? Nós temos neurônios para a gente viver 400 anos. Neurônios a gente até tem para isso. Embora, quando a gente desencarna aí aos 80, 100, a gente já queimou quase a maioria deles. Se vivesse 100 anos, talvez não ia ter mais neurônio, né? Dizem que tudo vai destruir o neurônio. Eu estava até comentando outro dia com um amigo meu que gosta muito de beber cerveja. Eu ouvi qualquer coisa assim, que parece que um copo de cerveja destrói um monte de neurônio. Eu falei: criatura, você já não deve ter nenhum, né? Você já deve estar zerado de neurônio, né? Eu não sei se isso é brincadeira, não sei se é verdade, não. Mas nós temos. O que é verdade é que a gente tem neurônio que poderíamos viver aí 400 anos. Mas a matéria em si, né, não comporta isso. Quando vai passando dos 60, começa a aparecer uma dor aqui, uma dor ali, né? Até a gente, um amigo nosso que é médico, o Luiz, fez muita palestra aqui, né? Ele ainda falava para mim um dia que eu cheguei aqui com umas dores na coluna, ele falou: fique feliz. Porque, depois de uma certa idade, se acordar de manhã e não tiver nada doendo, se toca porque você tá morto. Você morreu e não sabe. O corpo tá estiradinho lá e você ainda não se deu conta, né? Porque aí a gente não vai sentir mais dor, né?
Mais ou menos, também não é assim, né? Não é assim. Não vamos achar que porque o corpo morreu, que a gente não vai mais sentir nada. O Emma, você falou que não sente, dor física não. Porque uma vez que o perispírito, por conta da ordem do espírito, retirou os fluidos do corpo que acionavam os filamentos nervosos, acionavam os neurônios no corpo físico, realmente, dor física não vai ter mais. Mas e a imantação que a gente fica, né, com o corpo que a gente teve? Que é justamente esse período de perturbação. Então tem espírito que chega na reunião mediúnica sentindo as dores que ele tinha quando ele era encarnado, principalmente aquelas que sentiu por ocasião da desencarnação, não é? Então ele vem porque ele está imantado, aí o doutrinador explica para ele, conversa, fala, olha, você não tem mais corpo que doa, não é? Você, olha só, você não está falando pelo seu corpo, você não está usando a sua voz, você não está usando a sua organização física. Até então ele não entende isso, ele se vê, o perispírito, ele se toca, um perispírito que tem a mesma aparência. Mas aí quando, né, aquele que está dirigindo a reunião explica para ele, fala, olha para você, olha onde que você está. Aí ele se vê, né, no campo energético de um médium. E ele vê que a voz não é dele, que às vezes é um médium feminino e ele é um espírito imantado ainda num corpo masculino. Aí ele leva um susto, ele fala, não sou eu mesmo, né? Aí ele vai sendo orientado, doutrinado, que ele não tem mais o corpo e tal. Mas aí é que ele começa a parar com essa imantação de sentir dor física. Então, olha só, o corpo não é seu, e os médiuns sentem também essa dor que eles dizem que estão sentindo, porque eles passam isso para o nosso campo de energia. Mas logo se esvai, né? Logo isso passa. E ele entende que ele também já sai da reunião cuidado, já sai orientado, né? Socorrido, não tendo mais aquela dor que ele tinha quando chegou na reunião. Então, realmente, a dor física ele não vai sentir mais, mas ele vai ter aquela imantação e vai achar, ele vai ter uma impressão da dor, não é uma dor, ele vai apenas ter uma impressão da dor. Então a gente fica imaginando assim, realmente, olha, é meio cansativo esse negócio mesmo, né? A gente vai, fica lá, depois volta, né? Aí a gente cai naquela pergunta de Einstein, né? Einstein, uma das grandes dúvidas que ele tinha, desencarnou com ela, provavelmente agora ele não tem mais essa dúvida. Ele queria saber o que Deus tinha em mente quando criou o universo, que se abriu para ele, né? Como ele mesmo conta numa emancipação. Aliás, não foi uma emancipação, foi uma segunda vista. Esse é um fenômeno, quando a gente chegar lá no fenômeno da segunda vista, nós vamos lembrar desse fato de Einstein. E eu vou consultar melhor essa história para poder comentar. Mas quando ele estava desesperado, que ele não conseguia fechar a teoria dele, ele achava que realmente ele não era bom naquilo. Imagina, hein? Ele não era bom naquilo, imagina quem era, né? Ele estava quase desistindo, ele falou que numa desses momentos de aflição dele, ele teve uma visão de como o universo funcionava. Foi uma visão que ele teve. Ele falou que, de repente, como se fosse assim, ele estivesse num outro espaço, num outro tempo, e ele viu tudo o que ele precisava ver para fechar a teoria dele. Ainda assim, ele fechou a teoria com um errinho, lembra? Né? Aquela variante que ele colocou, porque ele não entendeu muito bem nem a visão ainda que ele teve. Porque o universo se expande. E ele tinha dito que não. E todos os cálculos de Einstein, eles desembocavam na expansão do universo. Mas ele achava que não. Então ele teve que inventar uma história, uma moda lá, e fez uma variante, colocou na teoria dele, para que o universo fosse estático, e depois, quando foi descoberto que ele se expandia, ele falou que foi o grande erro da vida dele.
ele logo consertou, evidentemente. Mas aconteceu isso com Einstein, né? Ele viu o funcionamento do universo. Aí ele pôde concluir a teoria da relatividade, né? E ele teve essa segunda vista, essa bênção aí, né, de ver, de assistir esse espetáculo aí do universo, né? Então, claro que a gente fica pensando, se Einstein teve essa dúvida, né, o que Deus tinha em mente quando criou o universo, a gente pode também ter uma duvidazinha, né? Nós não somos Einstein nem nada, mas cada um é um e carrega a sua cruz, não é isso? A gente pode muito bem se perguntar, o que Deus tinha em mente quando me criou? O que ele tinha em mente quando me criou? Ele não me perguntou se eu queria ser criada, né? Porque eu também não existia. Como é que ele ia perguntar? E quem somos nós para achar que Deus tinha que nos perguntar alguma coisa, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tem que nos perguntar alguma coisa. Mas como vai perguntar alguma coisa a alguém que não existia? Então, claro que o que Deus tinha em mente quando nos criou, responderia a Einstein. O que Deus tinha em mente quando criou o universo. Então, nós não vamos chegar lá, um dia, de repente, quem sabe, quando nós estivermos aí bastante desenvolvidos, a gente consiga entender um pouquinho isso. Por enquanto, nós vamos nos resignar diante desse fato, né? Nós vamos nos resignar diante do fato que Deus tinha em mente quando nos criou. Nós um dia vamos saber, mas por enquanto Ele nos criou e ponto. Nos criou, nos entregou a chance, né, de darmos certo através do livre-arbítrio, e isso nós temos que dar conta, né? Nós temos que chegar bem perto aí de uma boa escolha para a gente dar certo aí. Então, na verdade, a gente fica pensando, isso é meio cansativo mesmo. Eu não poderia ficar lá, o que eu vim fazer aqui? Né? Ué, o que a gente vem fazer aqui? Qual é o objetivo das encarnações? O aperfeiçoamento da alma, a evolução da alma. Esse é o objetivo das encarnações. Então, se eu ficar na erraticidade, eu vou estabilizar nas minhas provas. Eu vou ganhar conhecimento, porque aprende-se até mais do que se aprende aqui na erraticidade. Aprende-se até mais, né? Começou a esquentar. Pode ligar a benção. Já. Liga aí esse negócio aí, porque começou a esquentar aqui. Então a gente vê o seguinte, quando nós estamos na erraticidade, a gente aprende muito, mas não pode provar que sabe, né? Eu aprendo que o orgulho não é bom, que o ciúme não é bom, que isso me botou a perder na minha última encarnação. Eu aprendo tudo isso. Só que como eu posso provar que eu realmente sei que o orgulho não vale a pena, que o ciúme nem a inveja, muito menos? Se eu tiver experiências que possam me dar a oportunidade de provar isso. Se eu não tiver, eu não posso provar que sei. Eu posso falar que sei. É igual aquele aluno. Ele não pode provar para o professor que ele sabe a matéria que o reprovou só porque ele estudou. Porque ele também estudou da primeira vez e não aprendeu. Então ele não pode provar. Ele só pode provar se ele fizer a prova. Então ele vai lá, ele faz a prova. Se ele realmente souber, ele vai ser aprovado. Então a alma, ficando na erraticidade, ela vai aprender muito, mas ela não vai poder provar que ela já sabe. Então nós precisamos do mundo material, com todos os seus encantos, né, com todas as atrações que nós encontramos nesse mundo material, para que a gente possa resistir, e com todos os problemas. Tanto que a doutrina espírita nos diz que nós devemos agradecer aos nossos inimigos, né? Então, olha só, eu ainda não cheguei lá não, mas um dia eu pretendo chegar, né? Estou estudando para isso. Mas por quê? Porque os nossos inimigos, eles nos dão a oportunidade de provarmos essas coisas,
né? As privações que a gente passa, os problemas de toda ordem moral, espiritual e física, tudo isso vai nos dando oportunidade de provarmos que nós já estamos mais aperfeiçoados. Por isso que a gente precisa, tanto que Kardec fez essa pergunta e os espíritos responderam assim: não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar e todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Nós só vamos até onde Deus permite que a gente vá. Não adianta, eu não tenho, com o próximo, eu tenho um livre-arbítrio extremamente limitado. Eu não posso fazer mal a ninguém se essa outra pessoa não estiver merecendo, se ela não estiver na minha sintonia, se ela não tiver que passar tudo aquilo que eu posso provocar com a minha maldade. Não vai acontecer. Eu posso até querer, mas não vai acontecer, porque Deus não permite. Nós temos o anjo de guarda, nós temos anjos protetores que nos ajudam e nos impedem que a gente sofra aquilo que a gente não tiver que sofrer. Aquilo que a gente tiver que passar, como a gente até comentou na semana passada, a gente passa. Mas eles vão dando força, eles vão nos ajudando, mas nos impedem de sofrer o que a gente não tem que sofrer. Então, com relação ao próximo, o meu livre-arbítrio é muito limitado. E com relação a mim mesma, o livre-arbítrio, ele também tem o seu limite. Não é tanto quanto o próximo, porque senão nós não nos suicidaríamos, né? Se houvesse aí um destino ou uma intervenção divina direta na nossa capacidade de escolher, nós não íamos tirar a própria vida, porque ninguém nasce para tirar a própria vida, ninguém nasce para se matar. Quando isso acontece, é uma péssima escolha que fazemos na vida da gente, né? Cortando a vida, a oportunidade que nos foi dada para a gente evoluir. Então, isso aí é algo que a gente vai ter que resgatar com muitas dores quando a gente comete um engano desse aí, né? Sair pela porta errada aí da vida. Mas se houvesse a possibilidade aí, né, de Deus interferir, ele não permitiria que a gente fizesse uma bobagem dessa. Mas por que ele não faz? Ele não pode? Claro que pode. Ele pode tudo. Só que ele não faz porque ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher as nossas atividades, as nossas atitudes, né? E ele nos deu isso. Então ele vai tentar, com certeza, o anjo da guarda, os amigos, todo mundo, para tirar essa ideia da nossa cabeça, mas não vai interferir. Falamos na semana passada, os inferiores interferem, mas os superiores não, porque sabem e respeitam essa nossa capacidade de escolher, que é um presente de Deus, né? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente pode consultar a página, uma página que esclarece muitas coisas, é sobre o dever. Sobre o dever. Ela tá assim, o dever moral. O dever tem começo e tem fim, um dever moral com alguém, né? Deveres morais que nós temos com outras pessoas. Ele começa e ele também tem fim. Ele começa no momento em que ameaçamos a felicidade do próximo. Então, se nós estivermos ameaçando a felicidade de alguém, a gente tem que retirar o time de campo, embora isso possa ferir as nossas conveniências. Mas é um dever moral, não ameaçar a felicidade de ninguém. E quando é que ele termina? No momento em que não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Olha o respeito aí ao livre-arbítrio. Chega um ponto que a gente não quer mais, não quer interferência, a gente quer decidir a nossa vida e ponto final. Então nós vamos assumir as responsabilidades dessas atitudes que a gente estiver tomando contra a nossa vida, né? Contra a nossa ação aqui no mundo. Então os espíritos, eles nos ajudam, mas os bons não interferem, não é? Nessa situação. Então a gente só vai até onde a gente pode ir.
Na parábola do filho pródigo tem uma ilustração que também se aplica a isso. Essa parábola do filho pródigo, ela é riquíssima. Ela é riquíssima, porque ela aborda muitos temas morais. E um deles é esse. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele pediu ao pai os seus bens, que eram direitos seus. Então, ele conseguiu o que ele queria, a parte que lhe cabia na herança do pai. O outro filho ficou com o pai. E esse saiu pelo mundo. Se chama pródigo porque ele botou tudo a perder. Não é? Ele perdeu tudo, ele empregou mal o seu dinheiro, ele botou tudo fora. Ele chegou num ponto tal que ele conta na parábola que até os porcos de onde ele se encontrava, no local em que ele se encontrava, tinham alimentos melhores do que ele. Ele se viu numa situação tão crítica que ele se viu realmente no fundo do poço, não tinha mais onde descer. Ali ele viu que até os porcos tinham mais do que ele. O que acontece? Ele usou o livre-arbítrio dele até onde ele pôde. Chegou no momento que ele viu que ele não tinha mais escolha, ele não podia fazer mais nada a não ser retornar à casa do pai. E é exatamente isso que nós fazemos. Na terra ou no além, a gente erra tanto, a gente faz tanta bobagem, que chega um ponto que a gente diz, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais viver assim, eu quero melhorar, eu quero mudar. Então nós retornamos à casa do pai, simbolicamente. A gente começa a fazer as coisas certas. E ele então retorna, o pai o recebe. E com certeza esse pai nunca o abandonou, sempre esteve presente, mas não interferiu na escolha que aquele filho estava fazendo. Então isso acontece com o espírito na erraticidade. Ele pode relutar, ele pode teimar, ele pode não querer vir, ele pode querer ficar lá, mas nunca por tempo indeterminado, porque num determinado momento ele mesmo vai querer. Claro que Deus pode muito bem determinar e ponto final. Vai, não tem jeito. Da mesma maneira que quando chega o nosso momento de desencarnar, que temos que desencarnar, nós vamos, não adianta que não vai dar para ficar, também chega um momento que temos que reencarnar e isso aí não pode ser mudado. Nós poderemos protelar por muito tempo. Aliás, tempo contado terra, né? Porque na erraticidade é eternidade, não conta tempo. Então ele é medido pela compreensão da alma, né? Por aquele discernimento, aquele entendimento que a alma tem dos seus erros, para ela poder vir para a terra, fez uma escolha, vem para a terra e vem acertar. Então ele pode protelar, mas não indefinidamente. E aí entra aquela história. É igual aquela casa, digamos, uma casa que tem dois irmãos, né? Um é estudioso, trabalhador, consegue alcançar seus objetivos, ele trabalha, ele ganha o dinheirinho dele, ele pode comprar o que ele precisa, né? Ele está se informando, cada vez que ele se informa mais, ele consegue emprego melhor. E o irmão é um malandrão. Não faz nada, não estuda, não trabalha, dorme até tarde, ouve música o dia inteiro, não quer nem saber. Ele fica nessa. Os pais não têm poder aquisitivo. E se tivessem, não deveriam também suprir a necessidade do malandrão, não. Tinha que deixar para ele acordar. Alguns com pena até fazem, mas, né, só a necessidade mesmo. Nada do supérfluo, né, para não dar oportunidade de ele continuar na malandragem. Aí, poxa, esse irmão, que é um malandrão, que não quer saber de nada, não tem nada. Ele não consegue ter uma boa roupa, não consegue se arrumar direitinho para arrumar namorada, não tem emprego. Quando consegue um emprego, não é um emprego fácil, né? Porque não tem qualificação. E aí ele vê o irmão. O irmão sai todo produzido, gatíssimo para encontrar as gatíssimas, né? E ele começa a dizer, eu também quero. Aí o irmão compra um carro,
né? Tem um emprego bom, começa a construir a sua vida, se casa, tem filhos, uma casa legal, confortável, e o outro tá lá, estacionado. Até quando ele vai ficar assim? Ele não vai ficar por muito tempo, não. Se ele não tiver ajuda dos pais, se ele não tiver ajuda de ninguém, ele vai se virar. Porque ele vai ver a felicidade do outro. E quem não quer ser feliz? Quem também não quer conforto? Quem não quer se dar bem? Qual é a pessoa que não quer ter uma vida confortável? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Aí ele começa a se virar. Então ele chega num ponto que ele fala, eu não posso mais ficar nessa situação. O que eu estou fazendo da minha vida? Vai passando o tempo, vai ficando velho e aí? Né? Então ele retorna à casa do pai. Ele retorna então a um pensamento lúcido, de bom senso, e começa a trabalhar por si mesmo. Então, na erraticidade, o espírito também faz isso. Ele fica lá estacionado, né? Porque ele não mudou ainda de degrau. Ele pode ter aprendido muito, mas ele não provou que sabe. Mas ele fica lá, aprendendo, mas não provou que sabe, então não mudou. Não passou, né, para um patamar maior de evolução. Aí ele fica vendo os outros espíritos se darem bem, a felicidade dos justos, os bens que os outros possuem, a oportunidade de trabalho na erraticidade que ele não tem, porque ele ainda não se qualificou o suficiente. Esse mundo aqui, a cópia grosseira do outro, a gente torna a falar, não nas coisas materiais, mas na conduta espiritual, sim. Então ele começa a querer. Aí o que ele faz? Ele pede para reencarnar. Ele pede para vir. Já demorou tempo demais, já estagnou durante muito tempo, então ele pede para vir. Ele vê a felicidade dos justos, ele também quer. Então aí é dada a ele a oportunidade dele fazer então um balanço da vida dele, escolher as provas e ficar aguardando o momento em que ele vai. Ele pede para reencarnar, mas não significa que vai reencarnar porque pediu. Ele vai aguardar, ele vai fazer a escolha das provas, ele vai se preparar. Aí ele vai ter a oportunidade. Então, indefinidamente, ele não pode ficar. Então, a gente tem que vir. Não adianta querer ficar lá. Aí a gente fica, vai e volta, vai e volta. Olha, mas tem um conforto nisso aí, um consolo nisso tudo aí, né? A cada encarnação a gente melhora. Isso é bom. Agora, olha, melhora moral, tá? Não quer dizer que seja melhora material, não. A gente pode, nessa encarnação, estar com uma vida social muito boa, com muito conforto, muito feliz, com tudo que é bom. E na próxima, a gente pode não ter nada disso. Porque, dependendo da prova que a gente escolheu, a gente vai nascer numa comunidade carente, com problemas sérios, para a gente poder resgatar. Por quê? Para poder provar que já está melhor, que sabe superar as dificuldades. Então, não é na parte social. É nesse sentido que a gente fala que o Espiritismo filtrou essa questão da reencarnação em qualquer classe social. Ele melhorou aquela questão do entendimento da Índia, né, da reencarnação no ponto de vista deles, que um espírito, se ele for de uma casta superior, ele jamais pode reencarnar numa casta inferior. Ele vai reencarnar, só que ele vai melhor, ele vai estar mais compreensivo. Ele só não vai ter os mesmos bens, né? Por isso que muita gente reluta, eu não quero isso, né? Essa questão que o Abel comentou aqui, que a Magdala falou, como é que as pessoas podem viver, né, tanto tempo sem conhecer a doutrina espírita? Mas sabe por que vive? Porque não querem responsabilidade, não querem se comprometer. Porque, ó, conheceu isso aqui, aí acaba. Sabe por quê? Não tem jeito. Ele fica sabendo que se ele não progredir, ele vai ter que responder por isso para ele mesmo. Não é para tribunal divino, não, é para ele mesmo. Então ele começa a entender coisas que ele, de repente, preferiria não entender. Porque é aquele que gosta de pecar na ignorância, né? Porque aí ele não se responsabiliza. Ah, eu não sabia. Agora, não sabia por quê? Não sabia porque não quis ou porque não teve oportunidade de conhecer. Se foi porque não quis, não tem jeito não. Vai responder para a própria consciência, porque vai pensar assim, poxa,
Eu tive chance de conhecer isso e não conheci. Quantos males eu poderia ter evitado para mim mesma? Né? Então, essa questão do espiritismo é isso. Né? As pessoas não querem tomar conhecimento de certas coisas. Né? Falar para alguém que hoje tem uma fortuna, não é? Incomensurável, que ele pode, na encarnação seguinte, vir sem nada, vir numa comunidade carente, ele vai querer saber disso? Porque se ele ficar sabendo disso, ele vai ter que mudar a atitude dele com o dinheiro dele. Não é sair distribuindo, não. Não é abdicar do conforto e da fortuna. Não é isso. E se tornar um pobre coitado sem nenhum bem. Não é isso. Ele vai apenas ter que usar melhor o dinheiro dele. Ele vai ter que empregar melhor a fortuna. Não tem o ditado? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu? Tem esse ditado, vocês já ouviram, né? Todo mundo. Aí a pessoa fica em pânico, né? Porque, poxa, se a pessoa nasceu num berço de ouro, né? Se ela nasceu numa família de bem, de muitos bens, e de muitos bens materiais, por que ela não vai conseguir entrar no reino do céu só porque ela tem dinheiro? Isso é uma bobagem. Não poderia estar de acordo com a justiça divina, porque ela não tem culpa, né? A menos que ela tenha conseguido seus bens de maneira ilícita, prejudicando as pessoas, que aí a história é outra. Mas se ela nunca fez nada, ela nasceu numa família rica, o pai tem fábricas e fábricas, ou sei lá o quê, e ela vai seguir aquilo ali. Por que ela já vai nascer condenada? Porque ela está numa família rica. Isso é ridículo. Não pode funcionar dessa maneira. Isso é injusto, né? E Deus é soberanamente justo e bom. Então ela não vai ser condenada. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer o mesmo que se faz para um camelo passar pelo buraco da agulha. Primeiro que camelo, nessa expressão hebraica, não é o bicho do dromedário, não é aquele bichão lá do deserto com aquele caroção nas costas, não. Não é aquele. Camelo em hebraico é uma linha cheia de nó. Por isso que o camelo tem também esse nome. Tem essa conotação, por causa daquele nó que ele tem nas costas. Né? Então ele tem esse nome. Quer dizer, como é que uma linha cheinha de nós pode passar pelo buraco da agulha? Desfazendo os nós. Ela vai passar pelo buraco da agulha. E como é que um rico vai entrar então no reino do céu? Empregando bem o seu dinheiro, empregando bem a sua riqueza. Ele não precisa ficar pobre, ele não precisa de espalhar dinheiro pelo mundo, dar uma de doido e sair aí distribuindo dinheiro. Ele vai preso se ele fizer isso, né? Agora, ele tem empresas, ele é um empresário. Quantas famílias ele vai poder ajudar dando emprego, auxiliando instituições que cuidam de educação, né? Financiando pessoas que precisam de dinheiro ou para se tratar ou então para estudar. Então olha como ele terá a oportunidade de usar bem o seu dinheiro. Então o dinheiro não é problema para ninguém, nunca foi. Dinheiro é sempre solução. O negócio é como as pessoas lidam com isso aí, né? Lidam com o dinheiro. E agora, aquele que não usa bem o seu dinheiro, aquele que ele é egoísta mesmo, às vezes nem ele mesmo aproveita o dinheiro que tem. Ele vai juntando em celeiro, até que a morte vem, e ceifa a sua vida, e ele tá lá, larga tudo para os filhos brigarem, para os filhos ficarem inimigos uns dos outros, para se matarem por causa daquilo, ou então para jogar tudo fora, para botar tudo fora, que às vezes é o que acontece. Às vezes, estou dizendo que é sempre, né? Então, numa situação assim, aquele que é egoísta,
aquele que é realmente pão duro mesmo, né? Nem ele mesmo usufrui do que ele tem, ele vai querer conhecer espiritismo? É ruim. Ele vai querer saber que ele pode nascer numa comunidade carente sem ter o que comer? Não vai querer saber disso, não. Não vai mesmo. Então é aquela história, nós somos responsabilizados quando a gente não aprende as coisas porque a gente não quer. Se a gente não teve chance, é outra história, né? É outra história. Então aqui, os espíritos deixam bem claro que nós precisamos evoluir. Olha só o que eles dizem. É o destino de todos. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Então, todos nós, queiramos ou não, estejamos ou não cansados dessa historinha de ter que ir e vir, que era melhor ficar lá, não vai ficar indefinidamente. Vai ter que evoluir, porque a lei do progresso é uma lei divina e não cabe a nós derrogar nenhuma lei divina. Na 334, Kardec pergunta: a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? É muito boa essa pergunta de Kardec, porque muitas vezes as pessoas acham que se tiver alguém, uma vez até essa pergunta chegou a mim, não aqui, né, na casa espírita não, mas por conta de uns conhecidos, porque a jovem da casa estava grávida e morreu o avô dela. E, passado o tempo, a criança que nasceu era extremamente parecida com o avô, tinha muito do que ele era no comportamento depois com o desenrolar aí da vida da criança, né? Isso já tinha passado aí algum tempo. Aí vieram perguntar se havia possibilidade daquela criança ser o avô reencarnado, com tantas semelhanças, né? Com tantas coisas parecidas. Eles até chamavam, ele tinha o nome dele, né? A criança, um nome que os pais escolheram, mas depois eles apelidaram a criança com o nome do avô, de tão parecido que era, estavam chamando a criança. Eu falei assim, olha, nenhuma, isso eu posso garantir para vocês que nenhuma, né? Não há possibilidade nenhuma de ser o seu avô reencarnado ali. Não há mesmo nenhuma possibilidade. Isso a gente pode afirmar, por tudo que a gente aprende na doutrina. Porque para que o avô reencarnasse naquela criança, ele teria que ter desencarnado antes dela engravidar. Os espíritos respondem assim, ó. O espírito é sempre, adoro os advérbios, porque eles fazem toda a diferença, dão uma força enorme, né, na questão. O espírito é sempre, sempre é sempre. Não deixou abertura, tá? O espírito é sempre designado com antecedência. Antecedência que a gente pode até levar para a questão de muito antes da união dos gametas masculinos e femininos. Por quê? Quando o espírito está na erraticidade, fazendo a escolha das suas provas, ele está fazendo a escolha por quê? Porque ele já viu o seu passado, ele já viu os erros que cometeu, já tem consciência disso e quer consertar. Então, o que ele faz? Ele põe naquela escolha dele, né, a oportunidade que ele gostaria de ter na sua família consanguínea espíritos que ele prejudicou aqui na Terra. Então ele vai fazendo essas escolhas, ele vai fazendo esse planinho para ele, né? Então olha só, ali naquele momento já pode estar sendo designado o espírito que vai nascer na família consanguínea dele. Ele nem nasceu ainda. Olha só a antecedência disso aí, né? É muita antecedência. Tanto que muitas vezes, quando o espírito encarna
e ele mexe no plano dele, ele se precipita na união familiar, né, e casa com alguém que não era aquela escolha que ele fez. Ah, mas isso pode acontecer? Claro que pode. Por quê? Nós não somos comprometidos só com um ou dois espíritos. Olha só, se a gente olha para a nossa vida aí, atual, não é para vidas passadas não, para a nossa vida pregressa, o início lá das nossas atividades aí no mundo, né, do raciocínio lógico, lá a partir dos nossos 15 anos aí, quantas bobagens a gente já fez, quantas pessoas a gente já pode ter prejudicado, né, dependendo da idade em que a gente se encontre, né? Quantas? Várias pessoas nós podemos já ter prejudicado. Então, os nossos comprometimentos espirituais e morais não são só com 2 ou 3 espíritos, tem muitos. E na Terra, esses espíritos podem estar se encontrando aqui na Terra. Então, pode acontecer de um espírito chegar e o outro se encantar e não ser ele mesmo a escolha que ele fez para dividir a sua encarnação por conta de um matrimônio. Aí ele interfere na própria escolha que ele fez. Isso quer dizer que não vai dar certo a encarnação dele? Quer dizer que isso não vai resolver nada? Que ele está com uma encarnação perdida? Não quer dizer não. Ele tem que dar conta. Quando o outro chegar, ele tem que segurar a onda. Por quê? Porque ele se precipitou. Não pode mais se encantar pelos belos olhos de outra ou de outro. Porque ele se precipitou. Ele vai dar conta do recado. Ele vai dar conta daquela escolha que ele fez hoje. Porque ele que escolheu antes, ele pode escolher agora. Então, aquele plano que ele fez para ele, aquele caiu por terra. Aí, o que ocorre? O plano atual, a precipitação dele levou-o a desenvolver um plano agora. Então, aquilo vai acontecendo. Quer dizer, aqueles espíritos que ele planejou, que ele escolheu para nascerem na sua família consanguínea, poderão não vir nessa família que ele se precipitou, poderão não vir. Porque o resgate kármico poderia ser não só com ele, como também com a parceira ou parceiro, né, da relação. Aí não vai resgatar o que precisa, então vai ter que aguardar. Aí essa encarnação é perdida? Não, ela não é perdida, apenas vai ter que adiar o reajuste com determinadas almas, e ele vai ter que dar conta com a família que ele formou agora. Aí ele vai sair vitorioso disso aí, e nas próximas ele vai então se reajustar. Somos imortais, só não somos eternos, porque nós fomos criados. Quem é eterno não foi criado, não teve início nem fim, esse é Deus. Nós somos imortais. Então isso tem milênio aí para a gente ter oportunidade de resgatar na contagem da Terra. Então o espírito, ele pode mexer. Quer dizer, muito antes ele é designado para o corpo. Não existe a possibilidade dele ser aproveitado num corpinho que já está em formação. Não existe. Olha, isso não existe nem com os animais. Nem com os animais isso não existe. Por quê? Os animais também têm uma quantidade de fluido vital, de espécie para espécie. Então, o princípio espiritual que está ali em evolução, na alma rude, né, desses animais, ele é designado no momento em que está havendo a cópula dos animais. Né? Ali não tem antecedência, não, é naquela hora ali. Quer dizer, morre um animalzinho aqui, o princípio espiritual dele, a alma rude, vai se desprender, e os espíritos encarregados desse trabalho vão atuar, mas ele é atraído naturalmente, imediatamente, para um corpinho que vai começar a se formar numa outra espécie semelhante, por causa da quantidade de princípio vital, que num animal de grande porte é uma, numa ave é outra. Então isso é todo um processo aí que a gente tem que estudar bastante para entender, né? Então, nem com os animais isso acontece, não vai acontecer, porque aquele animalzinho que está se formando na barriguinha
da fêmea, ele também tem o seu fluido semimaterial formando, né, por conta do espírito, quer dizer, formando não, organizando por conta da alma rude, o corpinho com material genético oferecido pelos pais. A mesma coisa que acontece no reino dos homens, a mesma coisa. Só que com a diferença que somos espíritos. E o animal não tem espírito, ele tem uma alma rude, ele tem um princípio espiritual em evolução. Então, se isso não acontece nem no reino dos animais, que dirá no reino hominal, quando o espírito, que tem livre-arbítrio, que tem resgate para fazer, que tem provas e expiações para cumprir, claro que não vai acontecer no reino hominal nenhuma possibilidade, né, de alguém reencarnar já com o bebê já em formação. Não existe isso. Então, com certeza, o espírito é designado antes, muito antes, às vezes, da união celular para a formação do corpo físico. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Vamos imaginar aí a resposta dos espíritos pelo que a gente já aprendeu, pelo que a gente já sabe. Vamos refletir. Se ele escolhe a prova, né? Se ele escolhe o gênero de prova, o corpo está nessa escolha aí. Porque se ele escolher uma aprovação difícil de uma teratologia física, o corpo tem que atender. Quando que ele vai escolher uma teratologia física se ele não tiver a oportunidade de escolher o corpo? Não é? Como? Então o espírito, ele é muito presente na hora da reencarnação dele, na hora da escolha do material genético que vai formar ali o corpo físico. Ele está presente nessa hora. Ele precisa, tanto que tem que ter uma explicação para a doença, para a síndrome de Down, né? Tem que ter. Por quê? A explicação são óvulos envelhecidos, uma delas, né? Que deve ter outras, né? Porque essa não justifica todas as crianças com síndrome de Down. Eu mesmo tenho uma pessoa conhecida, né? Que aos 18 anos teve uma criança com síndrome de Down. Ela perfeitamente saudável, o marido também. Não tinha ninguém na família, nem nada. E, no entanto, a criança, com 18 anos, ela teve essa criança com síndrome de Down. Óvulos novinhos, recém-saídos. Olha só, como que explica, né? Ah, é porque o cromossomo tal tem tantos, o outro não tem tanto. Pois é, mas por que foi aquele? Aquele danificado não, aquele alterado, que foi lá formar aquele corpinho. Não foi por acaso. Claro que não foi. O espírito, necessitando dessa experiência, ele vai interferir naquilo ali. Ele vai ajudar nessa seleção. Ele comanda tudo, o corpo não é nada. Quem comanda o corpo é a alma. A alma que comanda o corpo. Através dos fluidos do perispírito. Ela que determina. Ela que precisa disso. Claro, evidentemente, com o auxílio dos espíritos encarregados desse trabalho. Então, o espírito, claro que ele pode escolher. Então, vamos ver o que eles respondem para Kardec. Eles dizem assim, ó. Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, ele vai evoluir. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Então, olha só, ele pode pedir, mas essa escolha não depende só dele. Por quê? Se ele não tiver condições ainda, ele não vai vencer. Ele vai ter uma encarnação perdida. Ele vai ter uma queda. Ele não vai sair vitorioso dessa encarnação. Porque não é fácil, não. Ser diferente é complicado. Ser diferente é muito complicado. Quando a gente vê, a Discovery mostra muitas reportagens sobre pessoas com teratologias terríveis, né? Coisas muito deformantes. E aí eles vão dando um nome característico por causa da aparência, às vezes com determinado
ser da natureza, né? O homem árvore, aquele homem que cheio de raízes, né? Nos pés, nas mãos. São formações que vão crescendo ali, né? Quer dizer, um espírito, para suportar uma coisa dessa, ele tem que ter uma evolução espiritual boa, senão ele não aguenta. Ele se mata. Ele corta a encarnação dele, né? Por muito pouco, às vezes, né? Uma coisa de nada, né? Uma diferencinha de nada no rosto de uma pessoa, né? As pessoas ficam olhando o tempo todo para aquilo ali, incomodando o outro que está com aquele problema, né? Que é uma coisinha. Agora, os espíritos nos alertam. Deformações físicas, né? Não são nada perto das deformações morais que ninguém vê e que ninguém, né, tem alcance, né? Só quando o fato se faz presente, né? Claro, por causa de uma atitude indigna, né, imoral. Mas quantas deformações morais, né? O mundo de provação e expiação, o que mais tem é isso, deformação moral. Por isso que muitas vezes pais de crianças com problemas de deformação física não expõem muito a criança para poupá-la. Não é por vergonha, não. Não é por vergonha. Pais não tem vergonha disso, não. Né? Não tem vergonha disso, não. A mãe ama incondicionalmente o seu filho do jeito que ele for. Né? Ela ama incondicionalmente. Mas alguns não expõem muito, dependendo da situação constrangedora que aquela criança pode passar. Né? E é muito triste, mais triste que ter uma criança com uma deformação assim, é ver a rejeição social e o constrangimento que essa criança, que esse espírito vai passar aí na vida. Então não é fácil, não. Um ser, né, dessa forma, ele precisa de muita ajuda, ele precisa ter muita evolução para ele vencer isso. E a Discovery tem mostrado muitas, assim, né, aquela doença do envelhecimento, né? Aquela criança, inclusive tem uma na internet, ela faz palestras, ela é pequenininha, né? E ela tem uma aparência que não é nada, né, assim, agradável de se ver, né, com a questão da beleza física. E, no entanto, ela tem um conhecimento, ela tem um orgulho dela mesma, né, da presença dela. Ela não tem a menor vergonha de nada, nem menor constrangimento de nada. Ela é muito bacana, a garota. E, no entanto, ela tem uma aparência que, se ela ficar andando na rua, as pessoas vão ficar olhando muito. Né? Então, o espírito, claro que ele pode escolher o corpo, se ele já tiver condições. Mas, muitas vezes, ele até escolhe, mas não é aceito. Ele não é permitido a ele isso, porque os espíritos e Deus, claro, que é o Criador, sabe perfeitamente que ele não vai dar conta daquilo que ele está escolhendo. Então não permite. É aquilo que a gente comentou aqui na semana passada, e eu até comentei isso com um amigo nosso, sobre essas questões, porque ouve-se muito falar assim, aprovação, expiação. Eu comentei aqui com vocês. A vida de algumas pessoas podem transcorrer num mar de rosas, como eu disse, aquelas que Roberto Carlos joga, né? Que não tem espinho, né? Só perfume e beleza. Pode transcorrer assim. Aos nossos olhos, a gente pensa assim, meu Deus, eu devo ser uma pessoa muito inferior, muito ruinzinha mesmo. Devo ter prejudicado muito outras pessoas para agora merecer esse sofrimento que eu estou passando, essa dor, essa doença que apareceu. E outras pessoas que a gente vê tão felizes, tudo dando certo, a gente imaginar, fulano deve ter sido realmente um espírito muito bom, né? Para nada de mal acontecer com ele ter uma vida tão boa. Isso é engano. Às vezes a vidinha dele tá tão boa, tá tão sossegada, com tudo dando certo, ele tá se preparando para uma encarnação complicada, difícil. Mas ele não ainda, tendo condições de segurar uma onda dessa, não foi permitido a ele a escolha, às vezes, que ele possa ter feito. Então ele vem numa encarnação preparatória, para depois, chumbo grosso. Aí ele está mais preparado. Aí então, quer dizer, aquele que sofre não significa que ele tem mais coisa para resgatar do que o outro que não está sofrendo, não. Às vezes o outro tem muito mais
não tem chance ainda de enfrentar as situações, porque não pode, não tem competência, não tem ainda força moral para suportar o peso, né, de um problema desse. Bom, dever de casa, 335. Pode o espírito no último momento recusar o corpo escolhido? Né? A gente já até falou sobre isso, mas vamos ler depois o que os espíritos têm a ensinar sobre isso. E estamos aí caminhando depois para a união da alma com o corpo, né? Em que momento isso acontece? Então, ainda tem muita coisinha para a gente aprender dentro desse prelúdio do retorno. Muita paz para todos.